pessoas acreditam que foi o clamor popular que fez com que o Messias, conhecido como Bessias, fosse rejeitado. Totalmente enganadas. Se fosse assim, Flávio Dino teria sido rejeitado. E olha hoje em dia, ele é o ministro do Supremo, indicação do Lula. Quem negou o Messias foi o sistema. E o sistema está começando a ver que com indicações do Lula, com seu modo de governar, está tomando prejuízo. Não é o clamor de direita, não é o clamor popular. No Brasil, isso nunca foi relevante. A democracia é apenas um teatro aonde a maioria da população que tem um intelecto razoável acredita que ela tem participação, o que não é verdade. Esse candidato aqui a deputado, lá do Rio Grande do Sul, acredito, ele explica de forma categórica o que acontece no sistema. Vamos ver esse vídeo. Já se inscreva aí, dá o like para não perder nenhum vídeo. Padrinho nosso Carioca na Alemanha, lá no YouTube. Olha aí. O Bessias foi rejeitado no Supremo, mas o que todo mundo quer saber é o que vai acontecer agora. Então pega a pipoca, mas já pega um caderninho, uma caneta e anota que nesse vídeo vai ter muita previsão. Primeira previsão que eu já quero apresentar pra vocês é a seguinte: o veto da dosimetria do Lula vai cair integralmente hoje. É isso mesmo, o Lula tá extremamente enfraquecido e não é de hoje. Vocês lembram de um jovem de Erechim que sempre disse pega a pipoca porque o sistema vai descartar o Lula? Você lembra que esse jovem também diz desde setembro, quando o Barroso saiu, o Lula vai indicar o Bessias pra tentar se aproximar dos evangélicos, e esse mesmo jovem disse que o Bessias seria rejeitado. Tudo baseado em análises, fatos, na verdade. E se você lembra, escreve aqui o que você lembra. Sabe por quê? Bom, gente, o que todo mundo quer saber agora é o seguinte: quem que o Lula vai indicar, o que vai acontecer, quem que vai ser o ministro do Supremo? O grande responsável por essa pataquada toda tá aqui, ó. Davi Alcolumbre. E por mais que muita gente fale que isso foi pressão das redes, que nós lutamos e vencemos, tiramos o Bessias, a verdade é que não funciona assim. O sistema decidiu que o Bessias não podia ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas isso tudo porque eles querem o Pacheco, é isso? Olha, eu posso dizer com clareza que ano passado sim, mas hoje já mais para uma negociação um pouco maior. Por quê? Você que me acompanha, eu sempre digo para vocês o seguinte: o Lula só se elege quando ele consegue fazer governos de coalizão. Mas para ele fazer esses governos de coalizão, ele tem que mostrar a força, ele tem que estar à frente nas pesquisas. E você já viu aqui, eu falando várias vezes, o Lula enfraquecido é capaz, é possível que ele sequer concorra às eleições desse ano. E ontem ele tomou esse talagaço, né, da primeira rejeição de um ministro supremo em 134 anos, e vamos combinar, com uma diferença absurda de votos. E hoje o veto da dosimetria vai ser derrubado, eu garanto isso para vocês. Por que tanta certeza de tudo isso? E por que eu não acredito que o Pacheco vai ser indicado? Bom, o Alcolumbre entrou nesse jogo nos 45 do segundo tempo. Sim, ligou para algumas figuras e disse: ó, Messias não vai passar. Isso ficou um claro recado não só para o governo, mas também para o Supremo Tribunal Federal, para mostrar que ele ainda tem força. Só que tem alguns detalhes. O primeiro detalhe: o Alcolumbre vai ser retalhado. Fiquem cientes de que ele vai sofrer todo tipo de retaliação. Não pensem que isso é um jogo do Supremo, que não sei o que falou. Não. É um jogo do próprio sistema ao qual ele quer manter o poder dele. O segundo ponto foi um recado pro Lula que: Lula, não tem como estar com você esse ano, porque você vai perder as eleições. E não vai ter esse espaço, né? Porque você simplesmente não cumpriu o acordo que você tinha com a gente. Porque o acordo que o Lula tinha com esses caras era o seguinte: eu vou indicar o Dino agora, vocês aprovam o Flávio Dino. E tá aí uma prova que pressão de rede social não funciona quando o assunto é ministro do Supremo, vídeo não funciona, essas coisas não funcionam, porque a gente também pressionou pro Dino não entrar e o Dino entrou. E aí, quando tem essa segunda vaga, Lula já havia não cumprido o acordo e indicou o Bessias. E poderia ser o Pacheco. Mas sabe qual que é o grande detalhe, minha gente? Não vai haver indicação de ministro do Supremo esse ano. Vocês estão anotando as previsões? E mesmo que a indicação venha do Lula, não será sabatinado. E ouso dizer, nem por esse Senado atual, vai ser pelo próximo. E provavelmente essa indicação vai ficar para o próximo presidente da República. Sabe o que isso significa? Que o próximo presidente vai indicar quatro ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula tá ensaiando uma espécie de retaliação, mas sinceramente, não tem força pra isso. E por que tu tem tanta certeza disso que tu tá falando? Como que você acaba acertando em cheio essas previsões? Porque o sistema, ele é muito maior do que essas figuras aqui. Elas são apenas parte de um sistema que ele continua coexistindo. É por isso que, inclusive, eu sempre falo, quando se trata de Banco Master e tem uma delação do Vorcaro vindo por aí, que isso só tá caminhando porque existe uma parte do sistema, que é a Febraban, que é alguns bancos que querem que isso investigue. E essa gente é muito poderosa. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal fica contra a parede nesse momento, porque não é só os bolsonaristas contra essa galera. É uma parte do sistema que também não queria Jorge Messias, uma parte do sistema que também não quer mais o Lula destruindo o Brasil, taxas de juros muito alta, irresponsabilidade fiscal e tantos outros problemas que o governo do PT causou pro Brasil. É aquela velha frase que eu sempre digo: quando o boi morre, o carrapato morre junto. Então já anota essas duas previsões. Hoje vai cair o veto da dosimetria. Previsão número 2 é que não vai ter ministro do Supremo até as eleições. Previsão número 3 é que Davi Alcolumbre nos próximos dias vai começar a sofrer algum tipo de retaliação. E não duvide que venha por parte até de membros do STF que queriam o Jorge Messias lá. Previsão número 4 é que sim, em breve vai sair a delação do Vorcaro e vai sair nomes que vocês nem imaginam dessa delação. E previsão número 5 é que Flávio Bolsonaro vai ser o presidente da República. Número 6 eu ainda tô aguardando acontecer, mas tudo tá se encaminhando para que ela aconteça. Que é qual? Aquilo que eu venho falando há tempos. O Lulinha
bem provavelmente vai começar a ter probleminha de saúde, um problema aqui e outro ali, e vai ensaiar sua retirada, né, estratégica das eleições desse ano. Lá atrás, quando o presidente Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro, eu disse que isso tinha muito mais a ver apenas com a questão eleitoral, mas também com a articulação política e a possibilidade de trazer grupos de centro pro seu lado. O Flávio tem feito isso. Desde o momento que o Flávio assumiu a liderança da direita no Brasil, nós tivemos a aprovação da PEC anticrime, nós tivemos a aprovação da PEC da dosimetria, nós tivemos a reprovação do Jorge Messias, e hoje nós vamos ter a derrubada do veto da PEC da dosimetria. Eu continuo falando pra vocês, só com a força bolsonarista, só com a força da direita, seria maravilhoso se conseguíssemos. Só com a força das redes sociais e de vídeos, seria maravilhoso se a gente conseguisse. Mas infelizmente o poder ainda tá na mão desses caras. Então, a gente precisa de ampla maioria no Senado Federal, ampla maioria na Câmara Federal, que viram 4 ministros sob indicação da direita. E eu acho muito difícil, escutem, que seja o Pacheco. Estamos com a faca e o queijo e a chance real de mudar esse Brasil. Posso fazer um comentário aqui, dar uma cutucadinha? A galera que gosta de ser, como é que eu ouvi agora há pouco? Comentarista de pós-jogo, sabe? Depois que a coisa aconteceu, vem e faz uma análise do que aconteceu. Agora, quantos me chamaram de demente? Quantos disseram que eu tava mentindo? Quantos disseram que eu não entendia nada de política? E bom, os comentários tá aqui pra você dizer, pô, Rony, é verdade, você tinha razão. Aconteceu mesmo. Porque na política, muito mais do que emoção, muito mais do que redes sociais, você precisa de articulação, você precisa entender como funciona o jogo e você precisa prever os movimentos do inimigo para que você tome uma atitude antes. É exatamente isso que eu faço aqui. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. E se você gostou dessas previsões, aproveite e me segue e pode me cobrar depois. Porque eu sempre digo, anota e me cobra. Só mostro minhas previsões que elas deram certo, porque se eu não mostrar aqui, vai por mim. Ninguém mais mostra. Ninguém. O sistema democrático de direito, isso é uma fantasia, isso não funciona. O império caiu por isso, né, com aquela tentativa, né, com o discurso da república dos militares, que eram também uma classe de elite, usou a desculpa, não, por causa do povo, por o povo ter influência, por o povo ter a possibilidade de participar do governo, nós vamos proclamar a República Bostileira aqui, a República Brasileira. Tanto é que tem um cara, um francês, que na época, lá em 1800 e lá vai bolinha, ele dizia que no Brasil, eu tenho que lembrar o nome desse cara, ele dizia que o Brasil não tem povo. Por quê? Porque o cara era acostumado na França a ver a população se revoltar. Na França aconteceram várias revoluções. O povo botava o rei abaixo, botava o imperador abaixo. O povo brasileiro, ele é apenas um espectador da sua vida. Então ele sempre, a democracia, né, a república, o comando das coisas no Brasil, sempre foi dirigido pelas elites. Sempre foi a elite, seja ela imperialista, republicana, democrática, que comandou o Brasil. O povo é um mero espectador de sua desgraça. O povo brasileiro, ele apenas é um espectador televisivo. E foi assim que nós fomos formados. Diante da televisão, aceitar o que é dito, entorpecidos por novelas, por filmes, a vida toda. Foi assim que eu cresci, foi assim que você cresceu. E assim será. Apenas o enquadramento é diferente. Pessoal, gostou do vídeo? Se inscreve, Padrinho Nosso, aqui no YouTube. Dá o like, compartilha, mais importante, se inscreva, beleza? Padrinho Nosso Carioca na Alemanha. Para encontrar, @Padrinho Nosso, tudo junto. E dá o like aí. Valeu!